programa Átomos de hoje visitou o aeroporto Bartolomeu de Gusmão. Lá fomos conferir o Aeroclube de Araraquara. Embarque nesta viagem. Qual que é o papel de uma escola de aviação? Preparar a mão de obra para atuação na aviação civil. E como é que se encontrou uma forma de que isso acontecesse? Através das escolas de aviação, que num primeiro momento nasceram de associações, pessoas que eram adeptas da aviação civil, né? E que se juntavam, formavam as suas associações e buscavam reconhecimento no que na época seria o órgão regulador, no caso a aeronáutica. Mas essas pessoas unidas, em forma de uma associação, buscavam reconhecimento do Ministério, lá atrás, do Ministério da Aeronáutica, que dava esse reconhecimento e apoiava, né, essa formação. Como? Por exemplo, preparando os instrutores, eles eram formados com a interferência da Força Militar. Ela fornecia também, através do que nós conhecíamos como Departamento de Aviação Civil, que era um braço do Ministério da Aeronáutica, que tratava de cuidar da aviação civil. Forneciam os equipamentos, as aeronaves, combustível, simuladores de voo, né? Em alguns casos até entrava-se com valores para construir um hangar, né? Enfim, então sempre houve essa participação antes do Ministério da Aeronáutica, né, das Forças Armadas. Hoje não mais, né, com a formação da agência, mas a participação da União, né, da Federação, do Governo Federal, na formação do mecânico, do piloto e da comissária, ainda existe. Mais agressivamente na formação do piloto, né? Então, se você pensar que, como nação, nós precisamos de pilotos para que, se numa necessidade, possam ocupar, né, sua posição dentro de uma aeronave de atuação militar, você precisa ter um contingente na reserva para poder, de repente, fazer uso. A Força Militar não tem essa capacidade de formar tanta gente, né? Se você for até a Força Aérea, na Academia da Força Aérea, você vai encontrar ali, eu acredito que a cada ano ingressam 200, 300 pessoas. Mas nós estamos falando, em termos de Brasil, de você formar por ano aí o quê? 1.000, né? 500 pilotos, mecânicos talvez muito mais, comissários talvez muito mais, né? Daí então há necessidade de você buscar a iniciativa privada, quando você pensa numa escola de aviação civil, e as associações, quando você pensa em termos de aeroclube, né? Então, quando você conta com a participação da União, do governo federal, você pensa em aeroclube. Quando você pensa em termos de iniciativa privada, são escolas de aviação. Não sei se ficou claro aí a diferença que existe entre elas. A União não participa nem com equipamento, nem com dinheiro, em iniciativa privada. Ela só participa nas associações, porque pertence ao município, né? Porque são administradas pelos cidadãos, né? Já uma iniciativa privada não, é composta por um conjunto de sócios e visa explorar o lucro como empresa, né? Como iniciativa privada. Uma associação não, ela visa fomentar o desenvolvimento de uma atividade sem fins lucrativos. Tanto que, quando você fala, por exemplo, em aeroclube, é uma associação formada por cidadãos daquela cidade, a qual pertence o aeroclube, e tem uma finalidade de utilidade pública. Então não visa lucro, ajuda o município naquilo que é possível, né? Então vamos dizer, formação de pilotos, formação de mecânicos, formação de comissários. Vamos dizer que você precisa prestar um apoio à procura de alguma coisa visto de cima. Então você pode pegar o avião e fazer um sobrevoo de uma área, mas desde que seja para fins da comunidade. Se você pensar assim das
funções da aviação civil, a que mais encanta, a que mais prestígio aparentemente tem, é a do piloto. Então, com certeza, nós recebemos na sala de aula muitas pessoas nessa fase de transição de 17 para 19 anos, que é quando ela pode entrar com 17, vai se formar com 18, né? Vai estar entrando no mercado com 19 e vai poder estar na sua plenitude a partir dos 21. Só que esse sonho, quando senta aqui e começa a ver o quanto precisa desempenhar para alcançar esse objetivo, você já tem uma seleção natural. Aí você já começa a ver quem realmente tem naquilo um objetivo futuro. Porque com 17 anos não é mais aquela criança de 7 ou 8 que viu o aviãozinho, eu quero ser piloto, pai, quando crescer. Com 17 anos o rapaz já está numa faculdade, então ele já sabe mais ou menos o que ele espera, ou o que ele pretende da vida. De modo que se ele entra aqui com apenas pensando em realizar um sonho de criança, ele se desestimula um pouco, porque tem que estudar para conseguir isso. E tem que estudar bastante. Outra coisa que a gente não pode dizer que também não joga um pouquinho de água fria é o valor do investimento. Hoje nós ficamos muito contentes aqui em Araraquara, porque se tem a oportunidade de colocar mais pessoas a participar desse mercado da aviação civil, graças ao fato de que a formação de outras funções, e eu não vou ficar falando repetidamente quais são, serem mais baratas. E terem, no final das contas, o mesmo poder de satisfação do que a que você perguntou, que é o piloto. É muito mais fácil você colocar um mecânico no mercado do que colocar um piloto. O mecânico, com 2 anos de atividade, ele já é puxado de um lado para o outro. Então a empresa aqui de São Carlos puxa lá de Gavião Peixoto e vice-versa. Com 2 anos de atividade já acontece isso. O mesmo fato você não pode aplicar outras funções. Ele precisa amadurecer muito mais. Enquanto você pega um ano de 365 e diz, de dias úteis eu consegui, vamos dizer, 20 por mês, vezes 12, 240, eu consegui trabalhar 240, um piloto não consegue trabalhar 240 dias. Então, daí você vai ver como é difícil ele desenvolver essa tal da experiência, né? E se torna um mercado extremamente competitivo e às vezes até, como se diz, uma competição quando ela é muito acirrada, às vezes torna-se até um pouco insalubre, né? Os métodos, enfim. Aí prevalece talvez aquele que tem uma condição financeira mais privilegiada. Então o tempo de formação de um piloto, indiretamente, está ligado, proporcional ao quanto ele tem de capital para investir. Se tem mais capital imediato, ele faz o treinamento em menos tempo. Isso não quer dizer que ele vai ser pior ou melhor piloto que o outro, que fez em mais tempo. Todos têm condições de chegar no final. Então aquele que não tem capacidade financeira privilegiada, ele compensa isso com a perseverança dele. Ele vem no mês e voa 1 hora e fica feliz. Por outro lado, existe a possibilidade, depois que você fez o primeiro estágio, de desenvolver as horas de voo voando para terceiros. Só que aí, sabe Deus quanto tempo isso vai demorar. Porque aquele dono de aviãozinho voa uma vez a cada 3 meses. E ele tem que fazer, o aluno, tem que fazer 150 horas de voo. Então, eu volto a dizer, tem maneira de você fazer até sem gastar dinheiro. Desde que você tenha bastante tempo para dispor, né? Ou ter a sorte de conseguir uma pessoa, um particular, que voe bastante. Não é fácil dentro da nossa realidade, né? Deixar claro que quando a gente está conversando, nós estamos falando de aeroclube. Nós estamos falando de iniciativa privada. Nós temos aqui o aeroclube, né? E parceria com uma escola privada, uma escola de aviação privada. Então estamos falando exclusivamente de aeroclube, tá? Que é um patrimônio da cidade. Instrução de voo é exclusividade do aeroclube. Por quê? Porque, como eu disse há pouco, a União Federal não tem como ceder aeronaves para iniciativa privada. Então a União Federal hoje tem uma frota, eu estimo, por volta de uns 300 aviões de instrução, todos iguaizinhos. Então aqui tem 4, se você for em Ribeirão Preto tem mais 2, se você for em Itápolis tem mais 2, enfim, Bauru e todas as cidades que tem assim uma concentração de mais de tantos habitantes, você vai ter ali a instalação de um aeroclube, e bem provável a União coloque ali um avião para instrução. Você começa como piloto privado, com uma carteira de motorista de carro. Você começa como um amador, é o piloto privado. Só pode voar para você. Quantas horas? São 40 horas. Depois, para comercial, 150 horas totais. Agora, para entrar no mercado, aí pelo menos, cara, pelo menos
com a tolerância das companhias, que é o caso aí, você vê uma ou outra companhia anunciar que baixou o mínimo dela, né? 500. Piloto é uma coisa muito genérica. Você tem o piloto executivo, que é aquele que voa para Cotrale, para Astrosuco, né? É aquele que voa para aquele empresário de sucesso que teve lá o seu primeiro milhão, comprou um avião e vai precisar de um piloto, e esse piloto vai trabalhar só para ele, então é o piloto executivo. Você tem o piloto de linha aérea, essa sim é uma grande fatia do mercado, né? Que absorve uma grande quantidade de pilotos. Se você pega um avião como um 737, por exemplo, que compõe a frota da Gol, um avião não voa apenas com um piloto e copiloto. O avião voa, quanto mais, melhor. Então, se você tem 24 horas, o ideal seria que ele voasse 23 horas e 59 minutos. Impossível, porque ele tem que fazer manutenção. Mas nós vamos tentar usar esse avião o máximo que você puder. Então, vamos dizer que em 24 horas você consiga otimizar 15 horas. Tá bom, hein? Tá muito bom. Uma pessoa não pode trabalhar 15 horas direto. Então, você precisa de 2, 3 tripulações para um avião. Então, aí você já começa a vislumbrar uma colocação profissional, né, melhor. Mas onde é que estão essas empresas? Localizadas geralmente nas grandes capitais. Tá? Piloto de linha aérea. Depois vem aquele que aplica, por exemplo, os agrotóxicos, que é o piloto agrícola. Né? A nossa região, né, o interior de São Paulo, por desenvolver bem a agricultura, utiliza bastante. Mato Grosso, nossa. O Norte e Nordeste, maravilha. Então é uma categoria de piloto, que às vezes as pessoas não conhecem, o piloto agrícola. Depois nós temos o piloto, por exemplo, de instrução. É aquele que se dedica a ensinar os outros. E o piloto de lançamento de paraquedista, que no nosso país, infelizmente, não é muito desenvolvido. O piloto que puxa faixa, o rebocador, né? O piloto rebocador. E tem o que faz prospecção, né? Que vai com o avião voando baixo para fazer prospecção de minerais, para procurar jazidas. Então existem várias as possibilidades. O diretor da instituição falou sobre os diversos campos de atuação e da demanda regional. Cada avião forma 2 alunos mês. Nós temos 4 aviões, são 8 alunos mês. São 80, 10, mais 16, 96 pilotos ano. Tá? 96 pilotos ano. Agora, vamos falar em termos de comissários. Comissários são 2 turmas ano. Em média, a turma de comissário tem cerca de 20 alunos. Então, são 40 comissários ano. E mecânico, graças a Deus, mecânico, a gente pode falar em números mais expressivos. Então nós temos aí circulando, né, um número de pelo menos 500 pessoas, 500 profissionais sendo formados da área da mecânica. Só que não é por ano, né? A cada 2 anos. O comissário não tem mercado de trabalho aqui em Araraquara, né? Porque é uma cidade muito pequena, 200 mil habitantes, quem é que tem linha aérea aqui? Ninguém. Então vai ser difícil você ter um comissário cuja base seja Araraquara. Aonde ele vai trabalhar? Nas grandes capitais, com certeza. O piloto, eu diria que é a mesma coisa. Qual o mercado de pilotos aqui em Araraquara? Praticamente nenhum. E a de mecânico? Essa sim, agora a gente está falando da nossa região. Se Deus quiser, caminha para um polo aeronáutico. Para a formação destes profissionais, Meyer ressalta uma necessidade de uma atenção maior para a área de mecânica aeronáutica, principalmente a capacitação. Se você for querer ser objetivo, o que nós temos aqui em Araraquara? Nós temos necessidade e crescente de formação de mão de obra nessa área, da mecânica, da manutenção. Em termos de colocação da nossa região, infelizmente eu queria poder dizer que a gente tem aqui uma grande empresa aérea, né? Mas nós não temos. Né? Então aqui a formação deveria ser focada, se fosse pensar em termos do social, na formação de mecânico, como está acontecendo graças a Deus. E a formação de pilotos é voltada para fora. O comandante Camilo falou sobre a sua experiência na profissão e quando surgiu o desejo de voar. Eu sou muito suspeito em dizer, né? Mas é uma coisa que vem desde que você é criança. Você vê as aeronaves passando, você fica olhando e vai desenvolvendo cada vez mais essa paixão. Então, eu digo, é um vício, é uma paixão mesmo. Tá? Tem várias dificuldades, ficar longe de casa, longe da família, mas mesmo assim tem cada vez mais força para continuar. Então me sinto muito feliz sendo aeronauta. Essa paixão veio desde criança? Desde criança, desde quando meu pai me levou a primeira vez para o aeroporto, ficava lá olhando o movimento das aeronaves e desejei bastante chegar aqui onde eu estou. Graças a Deus
conseguir. O comandante elogia a pista de Araraquara e de quebra apresenta com detalhes a sua aeronave. A Araraquara é muito boa, ela é bem iluminada, bem balizada, a gente pode utilizar ela à noite. Ela opera por instrumentos e tem um horário definido para utilizar a rádio de Araraquara. Então é um auxílio a mais que a gente pode ter para estar pousando aqui com segurança. Qual que é a autonomia desse avião? A autonomia total dele é com segurança 5 horas, mas a gente pode dar uma forçadinha até 6 horas aí de voo, tranquilo. É um King Air C90 GTI, uma nave extremamente moderna. Então ela é ano 2008 e tem todos os equipamentos que as grandes aeronaves de companhias aéreas têm. Quantas pessoas ele suporta? É um avião para 6 passageiros, mais 2 tripulantes, então um total de 8. 8 pessoas tranquilamente acomodadas ali dentro.